Oi pessoal, tudo bem? Recentemente eu postei aqui no canal um vídeo onde os leitores perguntavam pra mim as coisas que eu estranho, por já viver tanto tempo fora, quando eu volto ao Brasil. Se você ainda não viu, aqui está a primeira parte, aqui em cima, ó, você pode clicar numa etiquetinha branca, um card que aparece aí, pra você assistir a primeira parte. E hoje eu vim gravar a segunda parte com as perguntas que faltaram, está bem? E a primeira pergunta é da Elisama Brito Soares, eu acho que é assim. Elisama, um beijo, muito obrigada por participar do blog. E ela pergunta o que eu acho de estranho ou de diferente na educação em ambos países, ou seja, Brasil e Chile. Educação é um assunto bem complexo, eu nem vou detalhar muito no vídeo porque eu teria que fazer um vídeo só pra isso, mas em breve no blog eu vou fazer um post, porque tem muita gente que me pergunta sobre escolas no Chile para criança, faculdades, como funciona o sistema de educação. Então, como é algo bem completo, para o vídeo não ficar gigante e porque vocês sabem que eu gosto de entregar o máximo de detalhes para facilitar a vida de vocês, eu prefiro fazer um post no blog. Mas o que eu posso dizer assim de uma forma bem resumida é que no Chile a educação é realmente diferente, o sistema educacional, bem diferente mesmo. Só para dar um exemplo, para não me aprofundar muito no assunto, no Chile, por exemplo, pouco importa se você tem dinheiro para pagar uma escola particular para o seu filho, porque no fundo não é você que escolhe a escola do seu filho. A escola é que vai avaliar o seu filho, vai avaliar a sua família, o perfil de todos para decidir se o seu filho se enquadra no padrão da escola. Então essa é uma das diferenças aqui, tanto em escolas particulares como em escolas públicas. Por isso que não dá para eu fazer, me aprofundar muito no assunto aqui, mas eu prometo para vocês que eu vou falar sobre isso no blog ou num vídeo futuro, tá? Então eu gostaria até que vocês não usassem os comentários para falar sobre educação, porque eu vou fazer um conteúdo especial sobre isso. Próximas perguntas é sobre violência. A primeira pergunta é da Ju Pires, um beijo Ju, e ela falou assim: Fê, eu tenho uma curiosidade. Tenho dois amigos que moraram fora e uma coisa que ambos comentaram foi sobre o medo da violência, de serem assaltados. Uma dessas pessoas, inclusive, já nem andava por algumas regiões de São Paulo sozinha, com medo de assalto. Você também se sente assim quando vem ao Brasil? Mais assustada do que na época que morava no Brasil? E uma pergunta relacionada a isso é da Daniele Lima. Um beijo, Dani. Ela perguntou assim: Fê, você vai ficar até surpresa. Eu morei 5 anos no México e me sinto mais segura lá do que no Brasil. Então a minha pergunta é: onde você se sente mais segura? Adorei a pergunta das duas e não vou negar pra vocês não, essa resposta é muito simples. Eu me sinto mais segura no Chile do que no Brasil, infelizmente. Claro que eu já convivia com toda essa violência quando eu morava no Brasil, mas a gente só se dá conta mesmo de que é tão violento quando a gente sai, né? Como eu disse, não existe, eu sempre falo isso em vídeos onde o assunto é morar fora. Eu não acredito que exista e realmente não existe um país perfeito. Só que existem países com mais problemas do que outros e eu acho que nesse quesito violência, o Brasil é realmente um país muito inseguro, principalmente se eu comparo com o Chile. Ok, o Chile é um país pequeno, a população é bem menor, talvez aí esteja o segredo de manter o controle do país, mas sim, eu me sinto muito mais segura aqui. Essa questão da polícia que eu falei no vídeo anterior, que é impossível você subornar um policial, o controle nas ruas, eu sinto muita falta disso, especificamente em São Paulo. Aqui você vê os carabineiros, os policiais em praticamente todos os bairros, todas as ruas, principalmente nas grandes avenidas. Eu não vejo esse controle policial tão de perto no Brasil, sabe? E eu sim, ando com a bolsa sempre aqui, qualquer pessoa que anda mais perto de mim eu já olho pra trás, eu ando muito assustada, mais até do que quando eu morava lá. Hoje eu sinto que quando eu vou no Brasil eu até sou um pouco chata com isso e eu tento fazer os meus amigos não perceberem, porque não é legal, mas a verdade é que eu tenho medo sim. Por exemplo, se eu marco com as pessoas e eu estou sozinha na rua, eu vou de transporte público principalmente, e elas me marcam algo depois das 8 da noite, vejam bem, 8 da noite, eu já fico com medo de sair, sabe? Algo que aqui não acontece, eu saio de noite sozinha, eu volto de madrugada e eu não tenho medo. Então aqui nesse sentido é bem mais seguro sim. Próxima pergunta é da Thalita Tahira, acho que é assim que se fala. Um beijo, Thalita. Ela perguntou o que eu acho do patriotismo de ambos países. Patriotismo é uma palavra bem complexa, né? Muitas coisas envolvem patriotismo. Mas assim, eu vou dar exemplos mais simples para não se aprofundar tanto no tema, sabe?
Eu acho que o Chile em si é um pouco mais patriota do que o Brasil. Uma prova disso, por exemplo, é que o principal feriado deles é um feriado pátrio, que é justamente da independência em setembro. O feriado dura em média 4 ou 5 dias, o país para pelas festividades. É óbvio que tem gente que para só por conta das festas, mas a maioria sim, você percebe que tem um patriotismo muito grande. O país, independente da época do ano, está cheio de bandeiras. O chileno, ele sempre fala que ele é chileno de coração. Tem os revoltados da vida com o país, tem os que reclamam de coisas no país, os que não gostam do país. Eu acho que isso é normal em qualquer lugar do mundo, mas eu sinto que o chileno, ele é mais patriota que o brasileiro. Pode ser uma impressão só minha, pode ser que outros brasileiros que vivam aqui tenham uma opinião diferente, mas eu sinto isso, eu sinto que o patriotismo aqui é maior em vários sentidos. Esses sentidos, como eu disse, a palavra patriotismo é uma palavra complexa, envolve muitas outras coisas, mas tô dando exemplos assim, mínimos, tá, gente? Pra gente não fazer desse vídeo uma novela. Mas eu acho que eu sinto isso mais de perto aqui do que no Brasil. Próxima pergunta é do Júnior Júnior, é isso mesmo, Júnior escrito 2 vezes. Um beijo, Júnior. Ele pergunta se eu estranho alguma coisa na eficiência dos serviços públicos. E o Marco Munhoz, um beijo, Marco. Ele perguntou também se eu estranho alguma coisa com relação ao trânsito e ao custo de vida. Na verdade, eu estranho sim. Eu acho que falta, sobretudo em São Paulo, uma estrutura muito maior de transporte público. Eu sinto bastante quando eu vou, o trânsito excessivo. Eu acho que para determinados, se não todos, os serviços públicos no Brasil, a gente paga muito caro pelo que a gente recebe em troca. Então eu acho isso muito ruim. Não vou dizer que nos serviços públicos no Chile não tenham coisas a melhorar, claro que tem. Mas eu acho que tem uma diferença, que eu sei que muitos questionam, mas eu acho que é por isso que funciona. Nenhum serviço público no Chile é totalmente gratuito. Nem que seja um pouquinho, você vai pagar. E eu acho que aí está o segredo de funcionar, porque você paga, mas de alguma forma você vê resultados. É claro que dentro disso, como eu falei, há coisas que podem ser melhoradas, mas eu acho que funciona melhor nesse aspecto. E claro, custo de vida. Santiago não é uma cidade barata, mas eu acho que ela é mais barata do que São Paulo, bem mais. Talvez o turista não sinta essa diferença porque o real está muito desvalorizado, então para ele acaba saindo elas por elas. Mas para quem vem para morar e já esqueceu a coisa de comparar e tal, e já sabe o que é caro e o que é barato dentro da realidade chilena, eu acho que é mais barato do que São Paulo para se viver. Em vários outros aspectos, eu acho que tem essa questão de que você paga impostos aqui, mas você vê o resultado dos impostos que você paga. Isso é muito bom. E a proporção de preço dos impostos também, e a quantidade de impostos também é menor. Por exemplo, eu sinto que em São Paulo, não sei nas outras cidades, tá, gente? Como eu disse, eu tô falando de Brasil, mas eu tô falando especificamente de São Paulo, que é a minha cidade. Mas eu acho que, por exemplo, tem muito lixo nas ruas. Até quando a intenção é boa. Por exemplo, tudo bem, o lixo fica na rua pro caminhão de lixo passar. Mas sei lá, aqui, por exemplo, há outros métodos de fazer isso. O lixo não fica exposto na rua, sabe? E no Brasil a gente tem muito problema de enchente. Então esse lixo que fica na rua, às vezes até no local certo para o caminhão de lixo passar, se chega uma enchente, uma chuva muito forte, aquele lixo já prejudica a enchente, entendeu? Então tem muitas coisas que não deixam o visual da cidade bonito, o país bonito, e isso poderia ser melhorado e poderia ser melhor cuidado. Eu sinto que até os bairros nobres da cidade parece que foram esquecidos, sabe? Eu não sei, eu não sentia tanto isso quando eu morava lá, mas hoje eu sinto bastante isso, eu sinto bem forte, como se os bairros tivessem esquecidos. As regiões mais pobres, então, eu não vou nem falar, mas assim, até os bairros nobres estão descuidados, pichados, a qualidade das ruas, o pavimento das ruas, não sei como os carros sobrevivem lá, sabe? Tem até uma coisa que a gente comenta com meu marido e até com outros brasileiros que moram aqui, e é uma verdade. Por exemplo, determinado carro que a gente vê aqui, não sei, vou dar um exemplo, tá? Um Audi. Um Audi no Brasil tem um destaque tremendo, assim, todo mundo, caramba, um Audi, e é bonito, o carro é lindo, o carro impressiona. Só que o mesmo carro aqui não tem o mesmo brilho, parece até que ele perdeu a graça, parece até que, nossa, esse carro parecia mais bonito no Brasil. E aí, conversando com esses brasileiros e até em casa mesmo, a gente chegou à conclusão que dá a sensação, pode não ser isso pra você, mas é a sensação que a gente tem, de que o carro no Brasil enfeita a rua. Aqui as ruas são tão bonitas, tem um verde tão presente, a natureza tão presente, é tão limpo que o carro, na verdade, é só mais uma coisa que tem na rua, sabe? Mas essa, como eu disse de novo, é a nossa impressão, você pode ter outra impressão, mas assim,
E como o vídeo fala das minhas impressões, eu tenho que contar pra vocês. Mas até isso a gente nota, assim, são curiosidades mesmo de coisas que pessoas que moram fora com certeza vão notar. E outra tristeza que eu percebo muito é que tem muita, mas muita gente morando nas ruas. Isso é muito triste, e é numa quantidade, assim, pavorosa. As últimas perguntas são da Win Marques. Um beijo, querida. E ela perguntou assim: Fê, o que você mudaria no Brasil se você pudesse? O que eu diria, assim, é que nesse momento não há uma coisa no Brasil que eu gostaria que mudasse. Eu acho que o Brasil precisa mudar. Não só quem governa, mas quem se permite ser governado. Toda a população, acho que tem que ter uma mudança de postura, uma mudança, sabe, radical mesmo. Eu acho que precisa disso pro povo voltar a ser feliz, pro povo realmente colher aquilo pelo qual trabalha, aquilo pelo que planta, sabe? Precisa viver dignamente. Eu acho que isso precisa mudar e, assim, urgente, que é uma coisa que se arrasta há séculos, não é nos últimos anos, não, é há séculos. Então precisa mudar realmente. Agora, uma coisa que eu gostaria, assim, que não mudasse nunca no Brasil é a alegria do brasileiro, é a garra que ele tem de correr atrás pelas coisas. Ele não, é essa coisa que ele tem na personalidade dele de não ser tão preso a tradições, que em alguns casos é muito bom, porque ele não tem medo do novo, sabe? Isso faz com que ele não tenha medo de se arriscar, de lutar pelo que é melhor. Essa facilidade que ele tem de se aproximar das pessoas, de se interessar por elas, de dar um voto de confiança, sabe? Essa alegria que parece que, não sei, vem do clima tropical, essa energia que tem, isso eu não mudaria nunca. Isso é uma qualidade, assim, maravilhosa do brasileiro e que não pode mudar. Eu senti um clima bem pessimista devido às coisas que o Brasil vem passando na última vez que eu fui, me deixou um pouco triste, mas mesmo assim, lá no fundo, eu sentia no rosto de cada pessoa, na forma como eu observava as pessoas na rua, que elas são, sabe, elas são felizes, elas, dentro delas, elas preferem ter uma postura mais feliz. E a última pergunta é da Janaína Genilda. Um beijo, Jana, uma leitora bem frequente no blog. Ela perguntou: Fê, se você voltasse a viver no Brasil, o que você mais sentiria falta do que tem aí no Chile e que não tem aqui no Brasil? Poxa, Jana, olha, em primeiro lugar eu ia sentir muitas saudades do Chile. Eu realmente me identifico muito aqui, eu gosto muito de morar aqui. Mas tem algumas coisas, sim, que eu lembrei aqui e que eu sentiria muita falta. Uma delas é essa coisa da natureza estar muito presente no país e em Santiago especificamente. Que é essa coisa de qualquer lado que você olha, tá a cordilheira ali. Eu acho que isso é uma bênção incrível, incrível. O fato da cidade em si, falando especificamente de Santiago, ser totalmente arborizada. Sentiria falta de viver sem medo. Sentiria falta dessa postura que eles colocam de que realmente ser inovador não é dar jeitinho. Sentiria falta, assim, de ver o resultado dos meus impostos sem precisar pagar, assim, horrores por isso, sabe? Sentiria falta de dar mais festas em casa. Eu sinto que no Brasil a gente sai muito pra comer, o que é ótimo também, eu adoro. Mas eu também aprendi a gostar de dar festas em casa, que eles dão muitas festas em casa. Sentiria falta, por exemplo, de sair na rua e não ter que ficar competindo com ninguém, com beleza, pela roupa que eu uso, porque aquela mulher ou porque aquela tal pessoa tá assim, eu preciso estar assim. Eu sinto que aqui eles são muito tranquilos com isso, sabe? Cada um é cada um e tá ótimo que seja assim. E por incrível que pareça, se eu voltasse pro Brasil hoje, eu sentiria a falta de ser estrangeira. Porque embora quando eu estou aqui eu sinta a falta da minha família, dos meus amigos, do Brasil, de coisas do Brasil, também é gostoso ser estrangeiro, porque você aprende outras coisas, as pessoas parecem que são mais solidárias a você quando você não sabe algumas coisas e elas querem te ajudar. Você tem algo a contribuir que no país dela elas não têm, ou dessa sua personalidade, do seu jeito diferente. Então eu sentiria falta de tudo isso. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desses 2 vídeos. Eu adorei as perguntas, adoro quando vocês participam. Se vocês gostaram, deem um curtir pra mim e se inscrevam no canal. Eu espero ter muitos vídeos como esses pra gente conversar pela frente. E se vocês têm alguma sugestão de vídeo, deixem aqui no canal. Mas não deixem de conferir lá no blog se eu já não falei disso antes, ou até mesmo aqui nas playlists do canal, tá bem? Eu vou deixar alguns links aqui embaixo pra quem quiser conferir algumas das informações que eu dei durante o vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.